A minha percepção é que alguma coisa se quebrou no Brasil em 2014. Eu acho que a democracia tem aí uma situação que eu chamo de esgarçamento. O que não dá para entender é a gente ter 28 partidos com assento no Congresso e não ter, de fato, hoje no Brasil, nenhum partido. Uma boa reforma política enxugaria muito o número de partidos no Congresso, exigiria muito mais fidelidade partidária nas votações e separaria a eleição do Executivo da eleição do Legislativo para que a gente vote com muito mais atenção quando se trata de eleger deputados e senadores. Pós-governo Temer, nós começamos a observar uma crescente intervenção dos militares na política. Ela não se transformou, e espero que não se transforme, em momento algum, num golpe de Estado. Eu sou Eduardo Genetti, sou professor, sou escritor, acabei de publicar um livro chamado O Elogio do Vira-Lata e Outros Ensaios. Eu sou André Singer, professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo e acabei de publicar um livro chamado O Lulismo em Crise. Eu acho que sim, eu acho que a democracia tem aí uma situação que eu chamo de esgarçamento. Não houve uma ruptura, nós ainda temos um regime democrático em funcionamento, mas ele já não tem mais a qualidade que ele tinha até o final de 2014. Primeiro porque houve um golpe parlamentar. Por que golpe parlamentar? Porque não houve crime de responsabilidade. Eu estou convencido de que não foi provado crime de responsabilidade e, aliás, sempre invoco o testemunho da Folha de São Paulo, que em editorial escreveu isso, e todos sabem que o jornal não era simpático ao governo Dilma. E o crime de responsabilidade faz parte dos pré-requisitos constitucionais para que haja impeachment. É verdade que o impeachment é um julgamento político e é verdade também que esse julgamento foi feito de acordo com a maioria constitucional requerida. No entanto, eu penso que não houve crime de responsabilidade. Além disso, nós começamos a observar uma série de fenômenos ligados ao que nós poderíamos chamar de uma crescente taxa de intolerância no país, que vai se reverter em dificuldades para a liberdade de expressão, liberdade de organização, liberdade de manifestação, liberdade de reunião, etc. Ou seja, muitas manifestações, eu poderia citar N exemplos, começam a ser ameaçadas, em alguns casos até atacadas, muitas vezes até a tiros, né? Coisa que antes não existia. Ou seja, nós vivemos um período entre 1989 e 2014 de uma relativa paz política no Brasil, com uma democracia funcionando sem graves acusações de fraude, o que é muito importante e muito raro em democracias em fase de consolidação em países periféricos, como é o nosso caso. Em terceiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que, pós-governo Temer, nós começamos a observar uma crescente intervenção dos militares na política. Ela não se transformou, e espero que não se transforme, em momento algum, num golpe de Estado. Mas nós temos agora já manifestações políticas de membros da ativa das Forças Armadas, nós temos uma crescente presença nas decisões e já não estamos, portanto, diante daquela situação anterior em que essa era uma cláusula indiscutida. Ou seja, como prevê a Constituição, os militares da ativa não participam da política, né? Então, eu digo que nós estamos numa situação muito delicada. Só para concluir, eu já mencionei esse aspecto, mas acho que é importante enfatizar que esta eleição de 2018 é decisiva para a gente reestabelecer um clima democrático no país, porém, um dos lados está visivelmente enfraquecido por razões judiciais, né? O campo popular não está em igualdade de condições para disputar a eleição. Então, isso também coloca sobre a eleição de 2018 condicionantes que não haviam até então. A minha leitura converge em muitos pontos com o André, mas em outros pontos eu acho que não tanto. A minha percepção é que alguma coisa se quebrou no Brasil em 2014. Aquela campanha foi de um grau de violência e foi de um grau de afã
de manutenção de poder por parte do governo, que levou a uma ruptura de um diálogo que era possível entre grupos políticos no Brasil. Depois nós soubemos a fraude financeira que estava por trás da eleição também. Como é que foi financiada aquela campanha caríssima que atropelou especialmente a candidata Marina, que foi vítima de mentiras e de fraude, de fake news e de um uso realmente muito agressivo, como eu nunca tinha visto da redemocratização para cá, com a possível exceção do Collor, talvez, contra o Lula lá atrás, mas realmente perderam totalmente os limites. O que está em crise hoje no Brasil, entre outras coisas, é o presidencialismo de coalizão. Esse sistema pelo qual o executivo, ao ser eleito, precisa compor com um grupo de sustentação no Congresso para ter um mínimo de viabilidade nas suas iniciativas de reforma. O presidencialismo de coalizão funcionou razoavelmente bem no Brasil no primeiro mandato do Fernando Henrique, no início, e no primeiro mandato do Lula, no início. Montaram ministérios muito qualificados, puderam fazer reformas que eram parte dos seus programas de governo, implementaram essas reformas e o Brasil avançou nesses períodos. Mesmo os governos Fernando Henrique e Lula, no entanto, tiveram pontos de inflexão. Fernando Henrique, quando entra em campo para mudar a Constituição, para permitir a sua própria reeleição, acaba tendo que entregar pedaços muito importantes do Estado brasileiro para aliados políticos completamente desqualificados e corruptos. Isso aconteceu. Lula, quando sofre o mensalão, cai nos braços do que há de mais sinistro na política brasileira para sobreviver politicamente no curto prazo. O presidencialismo de coalizão ali também desandou. A gente viu Lula de braços dados com pessoas que eu nunca imaginei que pudesse se aliar e estar junto com ele. O problema é que a Dilma, especialmente no início do segundo mandato, leva esse presidencialismo de coalizão para um estado terminal. Ela loteou 34 ministérios, o que já é uma aberração. O país ter 34 ministérios foi essa disfunção do presidencialismo de coalizão. Ela loteou 34 ministérios entre 10 partidos políticos e não consegue eleger o presidente da Câmara. Ou seja, ela perdeu a condição de governabilidade. Ainda por cima, o presidente da Câmara era quem era. O mega corrupto do mega partido parasitário, que era o Eduardo Cunha, PMDB. Perdeu a condição de governo. Eu acho que o que vem depois é um pouco implicação dessa situação política, que foi a perda de condição objetiva de ação que inaugura o início do governo Dilma no segundo mandato. O que nós precisamos agora é repensar as regras do jogo político-partidário para que não se repita a falência desse tipo de presidencialismo. Com 28 partidos no Congresso, sendo que na prática nenhum deles de fato é um partido, são coalizões oportunistas de pessoas que ou pleiteiam poder ou pleiteiam benesses da proximidade no poder, é muito difícil imaginar a democracia brasileira deixando de ser um mal-entendido, como dizia o Sérgio Buarque de Holanda lá atrás em relação à democracia brasileira. Rapidamente, assim que há uma crise, o executivo fica na defensiva, os partidos parasitários começam a ficar muito assanhados e começam a colocar o governo, o executivo, numa situação de chantagem, porque só cedem numa negociação caso a caso se forem obtendo cada vez mais cargos estatais, verbas, emendas e todo tipo de benefícios que a Lava Jato, em grande medida, explicitou. Então nós temos que repensar as regras do jogo. O sistema político ele é dado pela qualidade dos jogadores e pelas regras do jogo. A qualidade dos jogadores pode mudar em alguma medida na eleição, mas se nós não mudarmos as regras do jogo, vai deteriorar de novo. Eu queria só fazer 2 comentários, pode? Sobre a eleição de 2014, tem aspectos nos quais eu concordo com o Eduardo, só queria ressaltar o seguinte: no que diz respeito ao financiamento, nós já falamos que o problema do financiamento de campanha foi, digamos, escancarado pela Lava Jato, então não vou voltar a esse ponto. Mas nem todos os partidos e candidatos praticaram, né, André? A Marina, por exemplo, uma empresa queria doar, ela falou, não quero dessa empresa, a empresa descobriu a nossa revelia, o número da conta da campanha, fez o depósito e ela mandou devolver. Ela não entrou nesse jogo, ela não entra nesse jogo. Então, os partidos dominantes do país entraram nesse jogo e está tudo agora aberto, nós sabemos o que era.
Não, mas o que eu queria destacar é o seguinte, é que se você comparar os dois primeiros colocados, né, que foram para o segundo turno, eles tiveram recursos equivalentes. Fizeram o jogo. Eu queria chamar a atenção disso pelo seguinte, porque eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado ao tentar entender onde que o caldo entornou. Né? Pelo jeito estamos de acordo que o caldo entornou em algum lugar e nós precisamos reconstituir uma condição democrática para o país. Mas eu acho que é interessante, vamos dizer, conversar sobre onde que ele entornou. Eu acho que não procede a alegação de que a reeleição de 2014 teria sido fraudada, no sentido de que houve uma fraude do financiamento. Houve aspectos que a Lava Jato levantou, mas que se aplicam aos dois partidos, às duas, digamos, forças que disputaram de maneira equivalente. Então, digamos, o equilíbrio estava mantido. Não é? Não me parece, parece perigoso, na verdade, não é? Reforçar a tese de que houve ali uma fraude. Quanto ao teor da campanha, eu tendo a concordar, foi uma campanha mais agressiva, na média, do que havia sido em momentos anteriores, até mesmo com o uso de técnicas de marketing político de tipo norte-americano, né? O que eu pessoalmente não gosto, não acho bom, não acho saudável para a democracia, mas ainda havia, digamos assim, um espaço de debate de programas. Eu quero dizer aqui que em um momento me parece positivo que, na sequência, a ex-presidente Dilma tenha negado o próprio programa que ela defendeu. Isso eu acho que é plenamente criticável. Infelizmente, isso aconteceu também na época do cruzado com o ex-presidente Sarney e com o ex-presidente Fernando Henrique na época da crise cambial. Mas não vamos agora fazer tanta história. Só uma última coisa, porque eu acho muito importante essa questão do que o Eduardo chama de partidos parasitários. Eu queria só chamar a atenção que é o que eu tento caracterizar um pouco como partido do interior no meu texto mais teórico do livro. É que essa é uma realidade que qualquer governo, qualquer coligação, qualquer, digamos, sistema de poder terá que enfrentar no Brasil. Eu estou de acordo com o Eduardo que nós temos que discutir as regras do jogo. Eu, por exemplo, sou a favor da lista fechada, né? Tese a qual não convenceu a maioria do eleitorado brasileiro, eu creio, né? Nunca foi votada, mas eu creio que terá resistência, mas eu acho que seria melhor para o país. Mas eu não posso impor isso a ninguém pode impor, na verdade, num ambiente democrático, nada pode ser imposto, tem que ser construídas maiorias, né, que apoiem determinadas medidas. Não obstante, eu quero insistir nesse ponto, de que não tem nada de agradável dizer isso, mas a verdade é que qualquer partido, qualquer candidato, qualquer governo terá que se haver com os partidos que são representados na Câmara dos Deputados, por exemplo, com as suas características que têm a ver com as regras do jogo, mas também tem a ver com aspectos da sociedade brasileira, que também não podem ser mudados por decreto, infelizmente. Olha, eu torço muito para que os atuais partidos consigam se recuperar. E o melhor meio de recuperação seria eles se renovarem, né, apresentando explicações sobre o que aconteceu e que medidas tomarão para que isso não volte a acontecer. Por que eu digo isso? Porque estudando historicamente a democracia brasileira, você percebe como é difícil construir partidos. Aliás, diga-se de passagem, isso no mundo inteiro, né? Há também uma crise mundial de representatividade nos países democráticos, todos os partidos estão em questão. Mas não obstante isso, nós precisamos de partidos, porque a democracia representativa não inventou outro modo de funcionar que não seja por meio de partidos. E esses partidos demoram muito para se enraizar, para serem identificados pelos eleitores como seus porta-vozes, né? E isto vem acontecendo no Brasil. Então, se esses partidos vão conseguir, vamos dizer, superar essa crise ou não, eu não sei. Mas eu gostaria que superassem dessa maneira, como eu digo, no sentido de retomar a democracia brasileira e aprofundá-la, né? Porque
nós temos, como eu disse, né, uma crise global da democracia para enfrentar, não só no Brasil. Eu concordo. Eu acho que o melhor para a vida democrática brasileira seria uma renovação profunda dos partidos que vinham se constituindo no Brasil, especialmente PT, PSDB. Eu torço muito para que eles se renovem e se revitalizem em bases corretas e não como fizeram no passado recente. E eu gosto muito da ideia do André, que está no livro, de que rodou e nós acabamos parando com 3 partidos que não são muito diferentes no que eles representam do que nós tivemos no período 45-64. O PT é o PTB, é um partido de base trabalhista sindical. O PSDB é uma espécie de UDN, que representa segmentos do empresariado e uma visão mais exigente de moralidade, se isso é cabível. E um partido do meio, que é essa coisa difusa e completamente fisiológica, que era o PSD e agora virou o PMDB. Eu acho interessante que rodou e acabou parando com essas 3 forças. O que não dá para entender é a gente ter 28 partidos com assento no Congresso e não ter, de fato, hoje no Brasil, nenhum partido. Se nós tivermos 4 ou 5 correntes de opinião relevantes que justifiquem a existência de um partido, já é muito. E isso permitiria a um executivo eleito negociar com correntes de opinião com base em programa. É para isso que nós precisamos ir. Olha, aceitam tais propostas, então votam junto, não na expectativa de obter contrapartidas de todo tipo, mas porque acreditam que esse é o melhor caminho. E foi com base nisso que se elegeu. Eu acho muito importante a gente valorizar o Congresso no Brasil. Hoje, essa eleição geral, que vai ocorrer agora em outubro, as pessoas não prestam a menor atenção em quem estão votando para os legislativos. Porque a eleição majoritária para o executivo ela é tão forte, ela demanda tanto a atenção do eleitorado, que as pessoas não dão a menor bola e a menor atenção para o Congresso. Eu gostaria muito de estar num sistema em que nós pudéssemos separar essas eleições e votar no Congresso prestando muita atenção em quem é que nós estamos elegendo para ter representação legislativa, especialmente no governo federal. Eu acho que seria muito interessante descasar a eleição para o executivo da eleição para o legislativo em âmbito federal, para que nós possamos valorizar a representação no Congresso. Você pergunta hoje para quase todo mundo, mesmo pessoas mais educadas, em quem votaram para deputado federal, as pessoas não lembram. É lógico que elas lembram para quem votaram para governador e para presidente, porque essa eleição ela é muito forte, ela é muito apaixonante, ela é muito mais competitiva. E o executivo acaba ofuscando demais a eleição para o Congresso. Então, acho que uma boa reforma política enxugaria muito o número de partidos com assento no Congresso, exigiria muito mais fidelidade partidária nas votações e separaria a eleição do Executivo da eleição do Legislativo para que a gente vote com muito mais atenção quando se trata de eleger deputados e senadores. Eu estou de acordo com o Eduardo no sentido de que essa atenção para a eleição do Legislativo é crucial, né? Porque da maneira como está posta a situação hoje, qualquer um dos candidatos que for vitorioso na eleição de 2018 vai deparar com um Congresso parecido com o atual e, portanto, com muita dificuldade de levar adiante qualquer política que seja, né? E, de fato, é claro que o quadro que o Eduardo descreve, né, de uma democracia partidária com programas, é aquilo que todos nós queremos, né, que nós desejamos. Eu insisto em dizer que, infelizmente, também isso está em crise no mundo todo, né? Então, nós temos uma dificuldade de construir um pouco, na verdade agora reconstruir ou retomar a construção da democracia brasileira um pouco na contramão, né? Na contramão de tendências gerais. Mas eu também, acho que tal como o Eduardo, não vejo por hora nenhuma outra alternativa melhor do que a democracia representativa, ainda que ela deva ser complementada por formas de participação direta, desde o referendo, o plebiscito, formas locais como o orçamento participativo, desde que elas não se proponham a substituir a democracia representativa, porque nesse caso o que nós, em geral, temos tido na história é uma queda autoritária.